Feliz sábado a quem não cumprimentei. Que a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, né? Deus nos abençoe e estejamos em espírito de oração, enquanto o vosso servo irá aqui de alguma forma passar a mensagem dessa manhã. Desde criança eu aprendi, né, pela palavra de Deus. E se quiseres sentar lá, né? Aprendi pela palavra de Deus. E eu gosto muito desse verso, está aí na sua Bíblia, né? Podemos lê-la. Salmo 19, verso 10. (19:10) nos diz o seguinte: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel é o licor dos favos. Salmo 19:10. Desde criança aprendi que a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro. Nenhuma riqueza, nenhum bens está acima da palavra de Deus. Mais preciosa do que o ouro é a palavra de Deus. E muito mais desejável do que o mel, a Bíblia diz, é o que goteja do favo. O que vem a ser isso? Eu nasci lá no interior de Presidente Prudente. E lá na roça, eu aprendi a ver aonde está o verdadeiro mel. Mas em frente da minha casa passava sempre um vendedor de mel e dizia: olha, dona Anita, quer comprar mel hoje? E minha mãe, então, quando descia para ver aquele mel, ele diz: olha, é verdadeiro, viu? O mel é verdadeiro. Tem até umas abelhinhas aí dentro. E às vezes tinha até uma abelha Europa dentro de um litro de mel, já está aí. Mas aí então, quando adquiria aquele litro de mel, ia ver, na verdade, era a maior parte açúcar, né? É por isso que a Bíblia diz: mais desejável do que o mel, mais doce do que o mel, é o licor dos favos. Nada melhor do que você ir no próprio favo, na palavra de Deus. Ouvir falar de Deus, ouvir de que alguém falou de Deus, alguém falou que diz que está escrito na Bíblia, é você ir na Bíblia. Não aceita as pessoas colocar, dizer, falar de que a Bíblia diz isso, de que aquilo. Vai você no favo, querido. Vai você até o próprio favo. Aquele que teve a oportunidade, como eu tive, eu creio que o Pelé também ali, teve, nascer lá no interior e poder ver lá no favo, lá no barranco, exatamente as abelhinhas voando, e ali você puder ver o verdadeiro mel. É você ir na própria fonte, na palavra de Deus, é você com seus olhos, é você em espírito de oração, é você buscar Deus. É muito bom ouvir falar de Deus, mas se você não tiver experiência com Deus, se você mesmo não ler a palavra de Deus e deixar ela na estante lá, querido, não vai fazer efeito. Eu desafio você nesta semana a começar, sabe, a ter a Bíblia como um favo de mel, a buscar, a ler, a comparar as passagens bíblicas aqui, a anotar e levar para casa e começar a degustar. E nessa semana falaremos de alguns tópicos aí importantes, mas hoje eu gostaria de tocar em um tópico que eu muito gosto. O grande Deus que nós adoramos. Não viemos aqui, senhores, cheios de problemas, não viemos aqui carregado, perturbado, cansado, adorar, sabe, um Deus que nós não imaginamos. Não, senhores, viemos aqui adorar um Deus grande, um Deus poderoso, que está acima dos seus problemas, um Deus que tudo pode. E eu gostaria de ler mais um verso com você que diz: mediante a palavra do Senhor. Eu gosto do Salmo. Notai bem esse verso: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes apenas pelo sopro da sua boca. Deus falou. Apenas Deus falou. Ele diz lá no princípio, em Gênesis: haja luz. E pelo poder da sua palavra, a luz passou a existir. Sabe, querido, Deus apenas pode falar, e uma única palavra de Deus é o suficiente para mudar a vida, e Deus tem mudado. Deus apenas falou. Deus falou, e os corpos celestes, as estrelas,
a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Deus apenas falou e as coisas passou a existir pelo poder da sua palavra. Deus suspende a terra sobre o nada. Jó diz, Jó 26, 7. É Deus que está segurando. É Deus que mantém esse universo. É Deus que controla a rotação, a translação, todo o sistema celeste. É Deus que governa, irmão. Se o dia tão somente tivesse menos de 24 horas, a terra congelaria. Ou se tivesse um pouco mais de hora. Mas Deus, com o seu sistema, Deus governa tudo. Deus, com o seu poder, Ele suspende a terra sobre o nada. Se Deus controla a terra, se Deus criou a terra do nada, Deus pode criar um sentido na sua vida nesta manhã. Talvez você chegou aqui vazio, desapontado, meio sem rumo, mas Deus quer criar algo em sua vida, um sentido. Deus quer lhe dar um meio de você sobreviver, de compreender que há um Deus no céu. Vocês não vêm aqui, senhores, adorar um Deus pequeno, mais uma vez de culto. Vou lá no sábado pegar uma receita com a irmã. Não, senhores. Vocês vêm aqui adorar um Deus grandioso, um Deus que falou e tudo passou a existir, um Deus que sustenta o mundo em suas mãos. Esse Deus, irmão, Ele diz: eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos delas, sobre a ordem de Deus. Deus não criou o mundo e deixou aí esquecido, queridos. Deus não criou o mundo e deixou abandonado. Talvez você pense: eu sei que Deus existe, mas será que Ele se importa por mim? Saiba, querido, nesta manhã que Deus se importa por você, porque porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não criou para ser um caos. Deus não criou esse mundo, querido, para ser um caos, mas para ser habitado. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 12 e 18. Deus não criou esse mundo, querido, para ser um caos apenas, mas para ser habitado por pessoas inteligentes, por seres humanos, pessoas que amam. Deus é o Criador, querido, o mantenedor. Pois quanto, notai bem, eu gosto desse verso, pois quanto o céu está elevado acima da terra, notai a distância do céu e a terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Deus lhe ama, querido. Porquanto o céu, a distância do céu está distante da terra, é o que Deus lhe ama, querido. Talvez você tenha se sentido não amado, sabe? Talvez desprezado pela família, talvez pela sociedade, jogado, se sentindo apenas como uma folha pela brisa sendo levado. Mas Deus te ama, Ele quer te mostrar nesta manhã para você. Aqui ele diz aqui que quanto o Oriente está também longe do Ocidente, tanto Ele afasta de nós as nossas transgressões. Amém, graças a Deus. Você pode chegar a Cristo, irmão, com seus joelhos. Não importa o que você tem feito no passado, mas a Bíblia diz que quanto está o Oriente do Ocidente distante, Deus afasta de nós os nossos pecados. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há nenhuma sorte de maldade, de pecado que Deus não possa perdoar. Se você chegou nessa manhã perturbado, com o coração aflito, confia em Deus, coloque suas mãos, coloque a sua vida na mão de Deus, e Deus nos garante que quanto está distante os extremos do Oriente ao Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Os céus, aqui está, eu gosto muito desse verso também. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha só, querido, a natureza, o céu. Qualquer um que saia lá fora, neste verão, numa noite escura, e visualiza as estrelas, parece que ela está dizendo: ó, Deus lhe ama. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aí diz que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmo 19, 1 e 2.
A natureza, as estrelas, revela que há um Deus criador, um Deus que se importa por você. A natureza revela que há um Deus que lhe ama, um Deus que sustenta. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. Não há limite ao seu entendimento. Salmo 147, 4 e 5. Deus conhece cada estrela no céu. Você já parou para pensar? Você já olhou para o céu numa noite de verão? Você pôde contar quantas estrelas existem? Você conseguiu contar quantas delas existem? O cientista antigamente dizia que existia 5.119 estrelas. Mas na medida que eles foram aperfeiçoando ali seu telescópio, aí eles começaram a contar mais. Hoje você pode amanhã fazer um passeio lá no Ibirapuera e através ali do planetário, através das lentes, você pode ver incontáveis estrelas. Aquilo que eles viam, que achavam que era estrela, na verdade era galáxia, formado por milhares e milhares de estrelas. Sabe, querido, o impressionante que eu acho aqui é que Deus conta o número das estrelas, chamando todas pelo seu nome. Se Deus conhece cada nome de cada estrela, não acha que Deus conhece a sua vida, meu irmão? Não acha que Deus sabe onde você mora, o seu endereço, a sua profissão? Ah, querido, não viemos aqui adorar um Deus, irmão, estranho, mas um Deus criador, um Deus que tudo sabe. É por isso que a Bíblia diz lá em Jó 22, 21, une-te, pois, a Deus e tem paz. Eu vejo as pessoas perturbadas por aí, falta de paz, mas segundo as pesquisas, irmão, pessoas que estão aí em hospitais de doenças mentais, cerca de 70%, se elas lessem a palavra de Deus, elas eram dadas alta naquele momento, uma semana depois. As pessoas se encontram perturbadas aí, na correria, neste mundo, nos estresses, nos faz de conta, mas esquece de ir buscar a palavra de Deus. E eu gosto desse nome para a Bíblia, a palavra de Deus, porque Deus falou e tudo passou a existir. A palavra de Deus tem levantado pessoas, irmãos, e tem colocado aí como um bom cidadão, trazido para a vida eterna. A palavra de Deus tem feito a diferença na vida de todos nós. Deus, une-te, pois, a Deus. Se você quer ter paz de espírito, querido, vai a Deus, une-te, pois, a Deus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono, nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Salmo 113, 5 e 6. Quem é como o nosso Deus, que lá nas alturas, a milhões de quilômetros de anos-luz, lá no seu trono, mas Deus se inclina à sua majestade. Deus se inclina para um pecador, para um ser humano, aqui na terra, para nos acolher. Esse Deus grandioso, cheio de bondade e de amor, esse Deus de misericórdia, que inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Me ajuda aí? Acho que travou aí, viu? Aí vem a expressão do salmista que diz assim: que é o homem, por favor, que é o homem para te lembrares deles, e o filho do homem para o visitares. Salmo 8, 4. Quem é o ser humano, irmão? Para Deus, um Deus criador, um Deus que sopra as estrelas, um Deus que fala e as coisas passam a existir, um Deus que dá ordem, um Deus que rege todos os sistemas estelares. Que é o homem para que Deus se lembre dele? Os cientistas têm pesquisado, investido milhões de dólares na tentativa de ouvir alguma forma de vida aí para o espaço e outros mundos,
e investe milhões de dólares, mas não sabe que há tantas vidas aos seus lados, necessitando de um Deus, necessitando de ser cuidado. E então investe dinheiro, larga a soma de dinheiro, esquecendo das vidas que se perdem ao próprio redor, sabe? Aqui está, apenas para você compreender, aqui está a galáxia Wilbur. Ela está a 31 milhões de anos-luz de distância da Terra. 31 milhões de anos-luz de distância da Terra. Irmão, quando se fala em um ano-luz, o que é um ano-luz? É uma medida. Porque em termo astronômico, não dá para pegar a régua, o metro, como o pedreiro, o carpinteiro usa. O paquímetro, a medida aí dos torneiros mecânicos. Então se usa, em termo astronômico, para medir a distância de um planeta, da Terra, do Sol, da Lua, se usa anos-luz. Um anos-luz, ele tem 9.420 bilhões de distância. Ou seja, é a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Agora calcula isso em um ano. Então é a medida termo astronômico que eles usam para calcular a distância. E a galáxia Wilbur, essa é apenas uma galáxia, das bilhões de galáxias. E nós estamos em uma das galáxias. 31 milhões de anos-luz de distância da Terra. Aqui está apenas para ilustrar o Sol. O Sol, irmão, ele é 5.500 graus Celsius de calor. Mas veja bem, é interessante, se tão somente o Sol tivesse um pouco deslocado à frente, aqui viraria uma geleira. Mas se tivesse mais próxima de nós, o nosso sangue ferveria na veia. Então o Sol está exatamente onde Deus deixou. O Sol está exatamente no lugar onde Deus, e com a temperatura que Deus criou, está com 150 bilhões de quilômetros de distância da Terra, e é 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. Ora, o Sol é 1 milhão de vezes o tamanho da Terra, e o Sol é uma estrela, apenas uma estrela do nosso sistema. É apenas uma estrela, irmão. Mas 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. Aí está, e eu fico analisando apenas uma comparação. Aqui está o Sol, né? E aqui está a Terra, aqui, ó. O Sol é tão grande que cabe 960 mil planetas Terra dentro do Sol. Sabia disso? 960 mil planetas Terra dentro do Sol. Quem que mantém, quem sustém, quem que governa os astros? Ah, querido, talvez você se sente pequeno nesta manhã. Aqui está uma outra estrela, Betelgeuse. Betelgeuse, ela cabe 262 trilhões de terra dentro de Betelgeuse. E é apenas uma estrela, é uma estrela. Outra estrela aqui está, Mulcife. Veja, ela está aqui no ponto, apenas no ponto de uma galáxia. Apenas no ponto de uma galáxia. E existem milhões de galáxias. Segundo os cientistas, diz que existe cerca de 200 bilhões de galáxias. E aqui está apenas uma galáxia, esse aglomerado de estrela. E uma dessas estrelas é Mulcife, está aqui, ó, nesse ponto, que cabe cerca de 2,7 quadrilhões de terra dentro de Mulcife. Você sabe o que é isso, querido? Não vai pegar a calculadora aí não, viu? Aqui uma outra comparação. Aqui está uma das estrelas, e veja, não é a maior, é apenas uma das estrelas, Canis Majoris. Canis Majoris. Aqui está o Sol, e aqui tudo isso aqui é apenas Canis Majoris. 7 quadrilhões de terra dentro de Canis Majoris. É apenas uma estrela, querido. Não é a maior. E cada vez que o cientista, sabe, aperfeiçoa suas lentes e olha para o céu, parece que Deus está dizendo: melhora aí sua lente. Deus não se cansa, querido, de criar. Até onde o ser humano possa pesquisar, é impressionante. Se você viajar para o macro, para o sistema, para toda a galáxia, procurando pesquisar, você vai ver como Deus é grande, a dimensão.
E se você for procurar a terra aqui, querido, imagina, e talvez você se sente pequeno e dizer, poxa, onde estavas quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Jó 38:4. Jó estava questionando a Deus. Ah, Senhor, sabe, querido, às vezes nos pegamos assim, já percebeu? Querendo dar ordem para Deus, querendo conduzir Deus, direcionar Deus em nossa vida. Muitas vezes queremos agir dessa forma. Queremos dizer, Senhor, eu tenho que ser isso, Senhor, tem que ser aquilo, me dá aquilo, Senhor. Queremos, às vezes, mandar, governar em Deus. E Deus questionando, e Jó questionando a Deus. Deus diz, olha, Jó, onde estava quando eu lancei os fundos alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe, Jó. Onde estava eu e você, querido, quando Deus criou? Agora Deus diz, olha para a natureza, querido. Você olha lá em Jó 12:7, Deus conduz. Deus diz, quais dele? Olha para a natureza, para as montanhas. Eu viajo bastante nesse Brasil. Agora essa semana ainda não vou poder estar com os irmãos todos os dias, porque irei para o Ceará, para o Piauí e por aí afora, né? Mas assim, quando eu desço aqui para Santos, eu olho aqueles vales, eu fico lembrando como foi o dilúvio, que cobriu tudo aquilo, sabe? E aqui Deus diz, quais dele, olha para a natureza, quais deles não sabe? Você pega lá Jó 12:7-9, vai te ensinar. Deus manda aí você ter com os animais, vai ter com os animais, peça aos animais e eles te lhe ensinarão. A natureza nos ensina, os animais nos ensinam. Olha para esse design, olha para essa borboleta. Irmão, isso não é obra do acaso. Isso nos faz lembrar de um projetista, de alguém inteligente. Você não pode chegar num quadro e dizer, poxa, isso surgiu por acaso. Exige inteligência na natureza. Dá uma olhada aqui nessa linda planta, irmão. Apenas uma única, como chama essa orquídea? Apenas em um botão da orquídea você vê variadas flores, a tonalidade das mais variadas cores. Quem criou? Quem projetou? Ah, querido, Deus sabe. Aqui está a lagartixa. Eu fico impressionado quando eu vejo uma lagartixa andar pela laje e não cair, porque Deus manteve em suas pequenas patas uns filamentos que ela, através de sucção, ela segura na laje. É Deus que criou, querido. É Deus que orienta a natureza. Aqui está as aves. O desenho inteligente do universo revela a inteligência de um projetista. Querido, por trás de algo, nada é por acaso. Não há um movimento sem que alguém inicie a física. A lei da física disse isso. Então não há algo inteligente sem quem projetou. Existe um engenheiro inteligente, um arquiteto, que é o nosso Deus Criador, e colocou tudo em perfeito lugar. Os desenhos inteligentes do universo revelam a inteligência do projetista. Você vê as andorinhas, ela voa de um lado para o outro, e em certa época do ano, elas migram para um lugar em busca de alimento, mas perto da sua morte, elas retornam para o seu lugar, onde é o lugar de origem. Quem colocou em seus pequenos cérebros o GPS? Quem que orienta as andorinhas? Ah, querido, não é algo assim, por acaso, algo de improviso. Aquela laranja que você chupou nesta manhã, os alimentos que você está sobre sua mesa, é porque Deus, irmão, sustenta, é porque Deus dá condições para a natureza. Deus tem os meios, mecanismos para que você produza alimentação e ela venha estar à sua mesa. Aqui está o pão, aquele pão que você alimentou pela manhã. Deus faz com que, irmão, a natureza alimenta a humanidade. Deus traz a chuva, Deus traz o sol, o vento, irriga a terra, a semente germina, brota, nasce, e ali está o trigo, e agora o alimento na sua mesa. E é possível que talvez você já tenha alimentado nesta manhã e nem tenha dado valor pelo que Deus tem colocado. Saiba, querido, Deus governa este mundo.
Deus diz a Jó 38:11, e diz: até aqui virás e não mais adiante, aqui se quebrará as orgulhosas das tuas ondas. Quem coloca o limite ao mar é Deus, querido. Deus diz: o mar vem ali, e as ondas todas sincronizadas, na mesmo alinhamento, elas vêm com fúria, mas chega na praia, elas param. Quem que pôs limite ao mar é o Deus Criador. Até aqui virás, a Bíblia diz: até aqui virás e não mais adiante. É Deus que governa a natureza. Se Deus pode governar a natureza, pode governar a sua vida nesta manhã. Agora veja, Deus tem o próprio sistema, irmão. Essa água que nós tomamos, ela é continuamente reciclável. A água que nós tomamos, querido, é desde o tempo do dilúvio. Deus recicla, Deus tem o seu próprio sistema de reciclar a água. Ela sobe em vapor, ela desce em chuva, cai nas montanhas, vai para os rios, e assim Deus recicla a água constantemente. Deus tem seu próprio sistema. Deus governa este mundo, querido. Sabe o ar que respiramos? Ele tem a composição exatamente certa. Ele contém o nitrogênio, oxigênio, argônio e dióxido de carbono. E se tivesse tão somente um pouco a mais, não haveria vida aqui na terra. Mas Deus misturou a forma do ar para que pudéssemos respirar. E nesta manhã você está respirando porque Deus assim o permite, querido. Sabe, é Deus que mantém esse universo, é Deus que governa a natureza, é Deus que governa o ser humano. Aqui está apenas um rins, 1.700 litros. O rins filtra a cada dia. Olha para o corpo do ser humano. A cada dia, o nosso rins, ele tem poder para filtrar 1.700 litros de água, das impurezas, daquilo que entram, ele constantemente é filtrado. Essa bomba magnífica, quem que projetou o nosso rins, o nosso pulmão, que filtra as impurezas do ar, de tanto miasma, de tantas doenças, e então ele filtra a cada dia. Deus dá, e cada dia é um milagre que acontece em sua vida. Você tem agradecido a Deus, senhores, por cada milagre que vem constantemente acontecer a cada instante em sua vida? Aqui está uma bomba, sabe, querido, o coração capaz de bombear 7.500 litros de sangue por dia. A cada dia, enquanto você aqui está acompanhando, seu coração ele não para. Ele não para. 7.500 litros de sangue por dia. Essa bomba magnífica. Veja, querido, Salmo 139, 16, eu gosto desse salmo inteiro, mas vamos ficar com esse versículo. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus conhece a sua vida, meu irmão. Deus sabe. Aqui está, irmão, apenas um embrião humano, apenas com 16 células, apenas com 3 dias de idade. É um embrião, irmão, com 16 células, apenas com 3 dias de idade, e está a caminho de criar 75 trilhões de células que formarão seu corpo. Cada uma das 75 trilhões de células contém, se fosse abrir cada célula dessas 75 trilhões de células, se fosse abrir cada uma delas, contém quase que 2 metros de informações. E aqui, 3 bilhões de caracteres do seu código genético DNA. Tem tanta informação apenas em uma única célula, das 75 trilhões de células, trilhões de células que contém no seu corpo. E a cada instante, irmão, o corpo renova. Enquanto estamos falando aqui, metade delas, sabe, se desfez, morreram, e mais aumentaram. É uma constante movimentação, uma constante dinâmica no nosso corpo. Sabe, querido, cada vez que a pesquisa aprofunda a ciência, seja no corpo humano, seja na natureza, seja a biologia, seja a física, seja a astronomia, sabe,
ficamos assim pasmados. Aqui está ainda você bem no ventre da sua mãe. Se lembra desses dias? 5 meses de idade, ainda no ventre da mãe. E eu gosto desse verso do Salmo 139, 13 e 14. Tu criaste no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial, admirável. Tuas obras são maravilhosas diante de... Tenho plena certeza, o salmista dizia. Ah, Senhor, apenas, irmão, com 5 meses de idade, tinha olhos, mas ainda não podia enxergar, bem no ventre da mãe. Mas segundo a ciência diz que aos 5 meses de idade, um aparato pegava de um lado para outro. Então abria as pálpebras e agora o bebê podia enxergar ainda no ventre da mãe. Sabe, querido, de um modo assombrosamente Deus nos criou, de um modo perfeito. Olha para a natureza, olha para a biologia, olha para o campo, para os animais. Todos ensinarão que há um Deus de amor, um Deus que quer te salvar, querido. Deus tem cuidado dos seus filhos, querido. Olha o brilho dos olhos desse bebê. O olhar do bebê revela um Deus amoroso em toda a sua plenitude. Não entendi porque estão dando risada. Porque diz ó Jacó. Sabe, querido, talvez nessa manhã você veio aqui desapontado, preocupado. Ou talvez você tenha vindo aqui e tenho pensado assim, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é o Criador, eu sei que Ele me ama, mas o que importa para mim é se Ele sabe o que eu estou passando neste momento, é se Ele conhece a minha causa, se Ele sabe dos meus problemas, se Ele conhece a minha vida, se Ele sabe o que passa comigo neste momento. E Jacó, irmão, também fez essa pergunta. Jacó, por um tempo, ele esteve afastado de Deus. E Jacó, então, começou a questionar, eu sei que Deus existe, mas será que Ele sabe o que está passando em minha vida? E Deus responde com outra pergunta, querido. Isaías 40, 27, 31. Porque dizes, ó Jacó, e tu fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Deus está dizendo, olha, meu caminho, a natureza, está passando desapercebido? Aí ele questiona Jacó, mas Deus responde, não sabes, não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, e o que Ele faz? Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Aos jovens se cansam e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Amém. Amém. A Bíblia diz, irmão, que até o jovem, eu sei disso, eu tenho alguns lá em casa, né? E quando peço alguma coisa, eu estou cansado. E a Bíblia diz que até os jovens se cansam e se fadigam, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, querido, mas os que esperam no Senhor, o esperar, querido, é uma lição de paciência. O esperar, querido, é uma prática do domínio próprio, é a perseverança. Mas os que perseveram, mas os que esperam no Senhor, alcançarão. Deus muda a situação? Não, senhores. Nem sempre Deus faz isso. E Ele pode. Mas Ele não pôde fazer isso para Jesus. Nem sempre Deus muda a circunstância. Mas Ele promete muito mais do que isso para nós.
na hora que você estiver desvaindo as suas forças, na hora que você estiver se entregando sem força, na hora que você estiver desesperado, chorando, Deus lhe dá uma porção dobrada. Deus renova as suas forças e Deus te encoraja como a águia que nos últimos momentos alça o voo mais alto. Deus lhe dá uma porção dobrada, uma força maior. Deus faz você buscar força do nada, onde não existe, porque Deus pode criar do nada algo importante. Deus sustenta esse mundo. Deus diz: olha para mim. Deus diz: você quer paz de espírito? Você não pode sair daqui nesta manhã, querido, da forma como entrou. Eu quero fazer um apelo nesta manhã e quero projetar aqui a última passagem bíblica, Colossenses 1, 16 a 20. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele, e antes de todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Colossenses 1, 16 e 20. Querido, o meu apelo nesta manhã, que tudo foi feito por meio de Cristo Jesus. O centro de toda a nossa atenção é Jesus Cristo. O centro de todo o nosso estudo, de toda a semana de oração, o centro de toda a nossa adoração, a nossa vinda à igreja, o centro de todos os eventos que acontecem é Jesus Cristo. E nesta manhã eu quero fazer um apelo. Teremos uma mensagem musical e pode vir aqui cantar, a pessoa que irá cantar. Iraci, pode vir, Iraci. Mas eu gostaria que você pudesse dizer: Senhor, eu sou fraco, mas Deus é forte. Senhor, eu me sinto vazio, mas Deus pode preencher. Senhor, eu sei que Tu criaste o mundo, a terra, o céu. Tu sustenta o universo, governa as estrelas, conhece cada uma delas pelo nome. O Senhor então sabe o que está passando em minha vida. Ele conhece a minha vida, meu nome e meu sobrenome. Deus me sustenta. Deus conhece o que passa bem no íntimo do meu ser. E enquanto Iraci canta, eu gostaria que você se colocasse de pé e viesse aqui à frente para fazer a oração final. Não resista, irmão. Não resista ao convite de Deus. Confia em Deus. Coloque seu plano, seus objetivos. Pedro diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Colocando sobre Ele todas as nossas lutas, nosso fardo, a nossa ansiedade. Porque Ele cuidará de vós. E enquanto ela canta, eu gostaria que você tomasse uma posição nesta manhã e colocasse para estarmos orando no final. Amém. Querido eterno Deus, aqui está os teus filhos, ó Pai. Reconhecendo, ó Pai, que o Senhor tem sustentado, tem guiado. E aqui está, ó Deus, o teu povo que compreendeu e despertou nessa manhã que há um Deus no céu que se desdobra, ó Pai, para cuidar de cada um de nós aqui na terra. Um Deus que produz a paz de espírito, um Deus que sustenta, que alimenta, um Deus de graça, de glória, de honra e majestade. É nesse Deus, ó Pai, que estamos adorando. Um Deus que soprou as estrelas e conhece cada uma pelo nome, conhece e pode conhecer a nossa vida, ó Pai, e sustentá-la a cada um de nós, Senhor. Oramos aqui, ó Pai, em favor de cada família, daqueles que nos assistem pelo YouTube, ó Deus, que Ele possa tomar a sua decisão também, Senhor Jesus. Fica com a Tua igreja, ó Pai, nós entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amanhã, se esqueça, teremos o culto aqui às 19 horas. E durante toda a semana, às 20 horas.